quem sou eu para que o grande Rei me receba assim? Me perdi, ele me encontrou, por mim, seu amor por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Sim, morreu por mim. Aleluia! Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Sim, eu sou quem dizes que eu sou. Sim, eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Boa noite, irmãos. Com corações gratos, nós iniciamos mais essa semana na presença do Senhor. E até aqui nós podemos dizer Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. E com essa certeza, né, que nós temos que o Senhor sempre está conosco, esteve conosco durante essa semana, nos guardando, nos protegendo, nós iremos estar agradecendo a Deus por estarmos aqui para louvar ao Senhor, engrandecer ao nome dEle, somente dEle, dar honra e louvor. Vamos estar elevando a Deus uma palavra de oração, né? Colocando as nossas vidas diante do Senhor, iniciando este culto. Que tudo que aqui for feito, a palavra, os cânticos, tudo, seja somente para a honra e glória do nome do Senhor. Vamos estar agradecendo?
Pai, nós te damos graças, Senhor Deus, por mais esse dia. Te damos graças, Senhor Deus, por essa semana que se passou e por todo o teu cuidado, Senhor Deus, conosco até aqui. Te damos graças, Senhor Deus, porque podemos estar neste momento em um só corpo, te louvando, te agradecendo, te adorando. Esteja, Pai, nos abençoando no decorrer deste culto, que o teu nome, ó Pai, seja glorificado, seja exaltado e que a tua palavra venha estar fazendo, Senhor Deus, morada em nossos corações. Esteja, Senhor Deus, com cada irmão em sua casa, esteja, Senhor Deus, os abençoando, Senhor, e os guardando. Em nome de Jesus Cristo, e oro lhe agradecendo. Amém. Amém? Desde já eu quero lembrar os irmãos que se precisarem contribuir, se precisarem vir até a igreja contribuir com seus dízimos, suas ofertas, a igreja ela estará aberta, os irmãos podem estar vindo. E aqueles que preferirem estar fazendo o depósito, no vídeo está passando o número da conta e seria mais interessante estar fazendo o depósito, Neste momento, eu vou pedir que os irmãos abram suas Bíblias em Filipenses 4:4, ele diz assim: alegre-se sempre no Senhor, outra vez digo, alegre-se. E eu pergunto aos irmãos, será que é fácil a gente estar sempre alegre, todos os dias a gente estar alegre? E é tão difícil isso. Nós não temos que nos alegrar diante das tragédias da vida, mas nós somos encorajados a nos alegrarmos no Senhor quando os tempos difíceis vêm, Ele promete nos confortar quando nós somos maltratados. Ele promete estar sempre conosco em toda circunstância, enfrentando bravamente ali as dificuldades da nossa vida. E nós temos que nos alegrar nisso, Jesus mesmo, ele passou grandes dificuldades, Ele reagiu fortemente contra a opressão, ele foi profundamente atingido pela crueldade, ele chorou também diante da morte, ele sentia-se tocado pelas enfermidades humanas, assim como nós somos hoje. E ele nos ensina que nós devemos estar sempre alegres. A alegria, ela é a marca do cristão, Paulo, quando ele escreveu aos Filipenses, essa carta aos Filipenses, ele estava na prisão. E mesmo assim lá, ele disse, alegre-se sempre no Senhor. Repito, alegre-se. Ele exortou aos amados filipenses a estar sempre alegre. E quando nós não conseguimos louvar a Deus pelo que Ele tem permitido, nós podemos agradecer a Ele pelo aquilo que Ele é em nossas vidas. Isso não quer dizer que a gente não vá mais chorar com os nossos irmãos, mas isso quer dizer que nós podemos direcionar as pessoas a Jesus, que é a fonte de toda a alegria. Amém? E eu convido aos irmãos, não sei como eu já falei, o que os irmãos passam em suas casas, as dificuldades, mas alegre-se no Senhor. Esteja colocando a sua vida diante do Senhor e se alegrando em toda e qualquer circunstância. Porque como a Bíblia mesmo diz, Ele está ali para nos guardar e nos proteger e está ali ao nosso lado sempre. Amém? Vamos estar orando mais uma vez antes de passar a palavra ao louvor e que você possa estar colocando a sua vida diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos Te honrar, Senhor Deus, essa noite. Queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor. Independente das circunstâncias que passamos, independente de tudo aquilo, ó Pai, que temos vivido, nós colocamos a nossa confiança em Ti, porque sabemos que o Senhor está sempre do nosso lado. A Tua palavra, Senhor Deus, ela nos garante isso, que o Senhor nunca nos deixará só. Em nome de Jesus, ó Pai, visita cada irmão, visita, Senhor Deus, cada família, visita, Senhor Deus, derramando com o Teu Santo Espírito. Vem estar trazendo paz, trazendo tranquilidade e derramando, Senhor Deus, a Tua cura sobre a vida de cada um. Esteja, ó Pai, nos guiando e nos direcionando a essa noite. Em nome de Jesus Cristo, que eu oro lhe agradecendo. Amém. Graças e paz, irmãos. Amém? Vamos louvar, então, o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, com muita alegria, nesse tempo. Então, eu queria cantar uma música bem conhecida dos irmãos. Vou puxar aqui e você vai cantando aí.
Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz. Diga, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Oh, Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Oh, 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 oh. Quem tem poder sobre o pecado, do seu amor é poderoso, o Rei da glória, o poderoso Deus. E a terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados, o Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, dívida pagou. Oh, Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. És quem traz paz ao caos dos homens, és escudo aos indefesos, o Rei da glória, o poderoso Deus. Reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Declare: digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Oh, Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. E Jesus, eu canto, Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom. Do meu coração, seja minha fortaleza,
minha fonte eterna és, oh, minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, razão do meu viver, oh, minha canção. Tu és bom, cante igreja, bom, bom, bem forte, tu és bom, bom, bom. Rei do meu coração, seja o vento a soprar, minha âncora no mar, oh, minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo a queimar, a voz a ecoar, oh, minha canção. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. 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 Oh, tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Oh, tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Louvamos, Senhor, que o Senhor é bom o tempo todo. O Senhor é bom conosco. E obrigado, Pai, pela oportunidade, Pai, de louvarmos Teu santo nome, de termos essa liberdade de glorificarmos Teu santo nome. Então que o Senhor cresça em nossas vidas e que nosso eu cada dia mais diminua. Prepara os nossos corações para a Tua palavra, que possamos recebê-la da melhor maneira, que possamos recebê-la da forma que assim o Senhor desejar. Tu és bom, bom, bom. E a igreja canta: Tu és bom, bom, bom. Em nome de Jesus, Pai, obrigado. Amém. Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais esta celebração. Bom estarmos juntos, depois de uma semana abençoada pelo Senhor, e com certeza eu e você podemos dizer: até aqui Deus mesmo nos guiou e com a sua mão Ele nos direcionou. Que bom, Ele tem nos direcionado, nos guiado até aqui nesta semana agora que hoje começamos. Que bom que você está conosco, que bom que nós podemos ler a palavra do Senhor e meditar nesta palavra. Eu quero deixar um texto da palavra do Senhor, lá no livro do profeta Oséias, no capítulo 10, nós vamos ler do 1 até o verso número 15, para você poder compreender e entender bem o contexto desta ministração. Oséias, capítulo 10, do verso 1 até o verso número 15. Assim diz a palavra do Senhor: Israel era como videira viçosa, cobria-se de frutos. Quanto mais produzia, mais altares construía. Quanto mais a sua terra prosperava, mais enfeitava suas colunas sagradas. O coração deles é enganoso e agora devem carregar a sua culpa. O Senhor demolirá os seus altares,
e destruirá suas colunas sagradas. Então eles dirão: não temos nenhum rei, porque não reverenciamos o Senhor. Mas mesmo que tivéssemos um rei, o que ele poderia fazer por nós? Eles fazem muitas promessas, fazem juramentos e acordos falsos, por isso brotam processos judiciais como ervas venenosas num campo arado. O povo que mora em Samaria teme pelo ídolo em forma de bezerro de Bet-Avém. Seu povo pranteava por ele, como também os seus sacerdotes idólatras, que se regozijavam por seu esplendor, porque foi tirado deles e levado para o exílio. Sim, até ele será levado para a Síria, como tributo para o grande rei. Efraim sofrerá humilhação, e Israel será envergonhado pelo seu ídolo de madeira. Samaria e seu rei serão arrastados como um graveto nas águas. Os altares da impiedade, que foram os pecados de Israel, serão destruídos. Espinhos e ervas daninhas crescerão e cobrirão os seus altares. Então eles dirão aos montes: cubram-nos, e às colunas: caiam sobre nós. Desde os dias de Gibeá, você tem pecado, ó Israel, e não mudou. Acaso a guerra não os alcançou em Gibeá por causa dos malfeitores? Quando eu quiser, eu castigarei. Nações serão reunidas contra eles para prendê-los por causa do seu duplo pecado. Efraim era bezerra treinada, gostava muito de trilhar, por isso eu colocarei o jugo sobre o seu belo pescoço. Conduzirei Efraim, Judá terá que arar, e Jacó fará sulcos no solo. Semeiem a retidão para si. Colham os frutos da lealdade e façam sulcos no seu solo não arado, pois é hora de buscar ao Senhor, até que Ele venha e faça chover justiça sobre vocês. Mas vocês plantaram a impiedade, colheram o mal e comeram o fruto do engano. Visto que vocês têm confiado na sua própria força e nos seus próprios guerreiros, o fragor da batalha se levantará contra vocês, de maneira que todas as suas fortalezas serão devastadas, como Salmã devastou Bet-Arbel. No dia da batalha, quando mães foram pisadas e estraçalhadas junto com seus filhos. Assim acontecerá com você, ó Betel, porque a sua impiedade é grande. Quando amanhecer aquele dia, o rei de Israel será completamente destruído. Deus abençoe esse texto ao nosso coração. Eu queria orar com você. Vamos pedir graça de Deus para essa palavra. Pai, derrama graça sobre nós, entendimento da Tua palavra e que eu possa ministrá-la sobre a unção do Teu Santo Espírito e vidas possam ser transformadas. Obrigado, ó Deus, por ela. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. É um texto um pouco longo lá no livro de Oséias, quando fala da nação de Israel antes de ser levada cativa para a Síria. Oséias capítulo 10, 2, eu queria olhar com você esse texto agora. Mais especificamente, esse verso 12 do capítulo 10 de Oséias, que diz assim: semeiem a retidão para si, colham o fruto da lealdade e façam sulcos no seu solo não arado, pois é hora de buscar ao Senhor, até que Ele venha e faça chover justiça sobre vocês. Uma outra versão diz: semeai para vós em justiça, lavrai o campo alqueivado, o campo de lavoura, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que Ele venha e chova a justiça sobre vós. Outra versão diz: chova a salvação sobre vós. Que Deus esteja abençoando esse texto ao meu e ao seu coração.
Eu queria colocar você dentro desse texto, vendo o contexto desse capítulo número 10. O povo de Israel era um povo que ele vivia dividido entre Deus, em agradar a Deus e em servir a outros ídolos. Um caminho pecaminoso. Era um povo egoísta que praticava a idolatria, claro, afrontando sempre a Deus, desagradando a Deus de uma maneira muito profunda. Em muitas ocasiões, e o texto fala isso, eles estavam prosperando, e essa época na nação de Israel era uma época de prosperidade. E mesmo prósperos, eles não reconheciam que aquela prosperidade vinha do Senhor e não agradavam e não agradeciam a Deus. E Deus, então, disse a eles: vocês vão ser castigados por estarem adorando outros ídolos, deixando o Deus Criador. Eles prosperavam e abandonaram a Deus. E como é interessante você olhar isso. Muitas vezes, quando há prosperidade, quando melhoramos um pouquinho de vida, nós abandonamos a Deus. Quando você olha o tema do profeta Oséias, é um tema que ele bate nessa tecla contra o pecado de Israel e o castigo que vem de Deus. Ele sempre vai nessa linha. Olha o pecado de vocês e vocês vão colher o castigo de Deus. Mas é interessante e importante como também Oséias ele mostra um Deus misericordioso. Ele mostra um Deus amoroso, um Deus que está sempre pronto a abraçar e a perdoar o pecador, o homem e a mulher que se arrepende do seu pecado e busca a face do Senhor. É interessante nesse livro de Oséias muitas metáforas, por exemplo, lembrando que Israel é uma videira viçosa, coberta de frutos, e dentro dessa linguagem, Oséias vai ministrando e falando ao coração daquele povo a mensagem de Deus. No capítulo 10, você pode ler com cuidado na sua casa aí depois, Deus demonstra uma indignação contra aquele povo. Não porque eles prosperavam e Deus quer a prosperidade de cada um de nós, mas porque eles não tinham um coração grato a Deus. Não tinham um coração grato a Deus. E em vez de agradecer a Deus, eles buscavam mais e mais fugir da presença do Deus verdadeiro, voltando-se às práticas idólatras, coisa que desagradava o Senhor. E você vai olhar lá no verso 1, o povo de Israel é como uma parreira cheia de uvas. Quanto mais ricos ficaram, mais altares construíram. E quanto mais a nação progredia, mais colunas do Deus Baal foram levantadas. A reclamação do Senhor era que os israelitas estavam prosperando e era a bênção de Deus para aquele povo, mas eles não reconheciam isso. Eles aumentaram os seus altares, as estátuas, as colunas a Baal. Eles estavam divididos entre Deus e outros deuses. E lá no capítulo 10 mesmo, no verso 2, ele diz assim: eles não são fiéis a Deus. Eu fico imaginando e lendo, estudando esse texto, uma nação que estava prosperando, uma vida próspera, mas eles abandonaram a Deus, e quando você abandona a Deus, o texto bíblico diz, e agora eles devem carregar a sua culpa. Eles estavam divididos entre a influência dos ídolos. E Deus disse, eu vou destruir os altares e as estátuas. Lá no verso número 3, ele diz assim, lavrastes a impiedade, colhestes a maldade e comestes o fruto da mentira. Eles não estavam entendendo esta verdade. Não estavam entendendo que a grande prosperidade material era a bênção de Deus. E foi justamente esta prosperidade que levou aquele povo à impiedade, à injustiça. Eles eram injustos com os mais pobres, os ricos. Tudo aquilo levou aquele povo à maldade, à mentira e, mais do que isso, à idolatria.
E o texto bíblico e o contexto nos ensina que havia prosperidade, mas não havia justiça, não havia misericórdia. O bem-estar físico havia transformado aquela nação num deserto moral e espiritual. A prosperidade tinha transformado Israel num campo cheio de pedras, numa linguagem figurada, num campo cheio de espinheiros, num campo cheio de ervas daninhas, como aquela parábola que Jesus contou lá em Mateus no capítulo 13. Uma nação fadada à derrota, uma nação fadada à miséria, uma nação fadada ao desconsolo. E agora, no meio de tudo isso, uma nação que peca, que desagrada a Deus, que entristece o coração de Deus, há uma mensagem de Deus levada por Oséias, dizendo que Deus é o Deus de amor. Por isso, nunca esqueça isso, Deus é o Deus de amor. Antes do julgamento do Senhor chegar àquela nação, Deus vem e dá uma nova oportunidade para aquele povo se arrepender. Ah, meu irmão, minha irmã, como é importante eu entender isso. Mesmo quando eu erro, quando eu peco, e se eu reconheço o meu pecado, Deus está pronto a me abraçar, a me perdoar. O salmista Davi entendeu bem isso. Mas tu, ó Senhor, é um Deus cheio de compaixão. É um Deus gracioso, é um Deus longânimo, é um Deus abundante em misericórdia e em verdade. Esse é o nosso Deus. Se você está longe do Senhor, volte, Deus sempre está de braços abertos a nos acolher. E é interessante e é notável isso nesse texto que, mesmo na hora zero antes do julgamento, Deus ainda oferece misericórdia. Momentos antes de Assíria invadir a nação, aquele povo pedir perdão e voltar-se para Deus, e Deus então livraria, ele ainda diz, venham, arrependam-se. E Deus usou Oséias como o seu porta-voz, Oséias que falou à nação. E a palavra que mais Oséias usou na sua ministração àquele povo, na sua palavra de Deus àquele povo, foi misericórdia. Misericórdia. E essa palavra lá do hebraico, traduzida para nós no português, é amor traduzido em obras. Deus, ele faz por nós. Oséias é um livro que fala do amor e da misericórdia de Deus. Ele fala do pecado, do castigo, sim, mas ele fala do amor e da misericórdia. E ele falou e ele pregou aquele povo para que aquele povo pudesse reconhecer o amor de Deus. Tanto ele falou em misericórdia, que ele ficou conhecido como o profeta do amor. Eu queria dizer para você, Oséias é o profeta do amor de Deus. Ele pregava a mensagem de amor. Ele pregava a mensagem do amor de Deus. Porque você sabe, eu sei, Deus é amor, a Bíblia diz. E a nação ainda teria uma chance de sobreviver, se ela pudesse obedecer aquilo que Deus estava dizendo. Lá no capítulo 12, semeiem a retidão para si e colham o fruto da lealdade. Semeiem a retidão para si e colham o fruto da lealdade. E daí façam sulcos até que o Senhor faça chover a justiça sobre vocês. Eu gosto dessa frase. Deus faça chover a justiça, isto é, a sua graça, o seu amor sobre nós. Fala-se muito nesta pandemia, no pós-pandemia. E há um entendimento, eu creio, do próprio Espírito Santo falando aos homens aqui. A pandemia tem nos trazido momentos importantes e o pós-pandemia vai nos levar a um grande avivamento. Eu creio nisso. Vai haver um grande avivamento no meio da igreja, no meio da sua família, no meio das igrejas. O povo de Deus vai ser avivado, muito embora alguns vão apostatar da fé. E para você não perder o trem e receber esse avivamento de Deus,
Você precisa cumprir aquilo que o profeta está dizendo. Semeie retidão, para você colher o fruto da lealdade. Faça sulcos no seu solo, uma linguagem figurada. Pois é hora de buscar ao Senhor. Eu quero dizer para você hoje à noite que agora esse é o momento, esse é o tempo de buscar ao Senhor. Buscar ao Senhor. Avivamento, Deus vai derramar da chuva da graça dele sobre o seu povo e vai haver um avivamento. Mas pastor, o que é um avivamento? É barulho, é gritaria? Não, avivamento é quando o Espírito Santo renova, quando o Espírito Santo reaviva, quando o Espírito Santo desperta uma igreja sonolenta, uma igreja abatida, corrompida pelo pecado. É a revitalização onde já existiu vida. Isso é avivamento. Como diz o pastor Robert Collum, é o retorno de algo à sua verdadeira natureza e propósito. É a igreja voltar àquilo que ela deveria ser no início, quando Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. O grande pregador, Dr. Martin Lloyd Jones, diz: avivamento é uma experiência na vida da igreja. Quando o Espírito Santo realiza uma obra em comum, ele a realiza primeiramente entre os membros da igreja. É um reviver dos crentes, mas não se pode reviver algo que nunca teve vida. Assim, por definição, o avivamento é primeiramente uma vivificação, um revigoramento, um despertamento dos membros da igreja. Membros que se acham letárgicos, dormentes, quase morrendo, moribundos. Eu creio. Você crê que pode vir um avivamento começando na sua vida, começando nas nossas igrejas, um avivamento que vai se espalhar em Paranaguá e no Brasil? Quando há esse impacto do Espírito Santo sobre o povo de Deus, os resultados são logo imediatos. Há um senso da presença de Deus muito grande. Há uma oração fervorosa, há um louvor sincero, há uma convicção de pecado nas pessoas, elas se arrependem e voltam para Deus. Há um desejo profundo de santidade e de vida, um desejo de pregar e falar, anunciar as boas novas do Evangelho. Isso é avivamento. Em outras palavras, resumindo, uma igreja amortecida, tristemente doente, é a primeira que vai ser beneficiada com esse avivamento. Meus irmãos, eu creio nesse avivamento. Embora Deus seja a fonte de todo o avivamento, existem condições que Ele espera que eu e você cumpramos essas condições para que Ele derrame da chuva da sua santidade e da sua graça. E Oséias, ele nos põe diante delas. Ele nos dá o caminho para esse avivamento. Ele diz então: semeiem retidão para si, semeiem para vós justiça, e vocês vão colher e vão ceifar a misericórdia. Semeiem retidão, semear e colher. E o texto bíblico diz: façam sulcos no seu solo não arado. Uma linguagem linda, figurada. Solo não arado. Uma outra versão diz solo alqueivados. Solo alqueivado. Semear e colher. Esse é um conceito muito usado frequentemente na Bíblia, em relação à nossa conduta. Jó, Provérbios, Jeremias, Gálatas. Nós precisamos ter essa consciência que aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. E aqui o profeta, ele fala isso, Deus dizendo àquele povo: vocês estão plantando impiedade, vão colher a justiça e o castigo de Deus. Há um ditado que você conhece: quem semeia vento, colhe tempestade. Mas a Bíblia diz lá, Paulo aos Gálatas: tudo que o homem semear, isso também ceifará, pois quem semeia na carne, da carne ceifará corrupção, mas quem semeia no Espírito ceifará a vida eterna. No devido tempo, colheremos se não desmaiarmos, diz o texto. A natureza nos ensina isso. Você planta uma semente de feijão, vai nascer um pé de feijão e o fruto desse pé vai ser o feijão.
Isso é a lei. Mas na lei da vida espiritual e moral, a mesma coisa. Nesse mover da nossa vida é assim. Se você planta um vício, você vai colher uma dependência química. Se você planta pecado, você vai colher a condenação divina. E em ambos os casos vai haver a escravidão. E vai chegar então ao ponto da morte. Por isso a Bíblia diz, semeie em retidão, semeie em justiça. E aí você vai colher o fruto da retidão, o fruto da justiça. Se quer um avivamento, nós precisamos semear coisas boas. Semear coisas boas para colhermos coisas boas. Primeiramente para com Deus, para com o nosso próximo. É um tempo de semearmos coisas boas e Deus vai derramar chuva e nós vamos colher frutos abundantes. Mas o texto bíblico diz, façam sulcos no seu solo não arado. Há uma outra versão que diz, lavrai o campo alqueivado. E ele usa essa metáfora de campo. E na Bíblia, quando fala em campo, fala de coração. Lá em Mateus 13. A palavra do semeador, aquela parábola do semeador que Jesus contou, mostra os tipos de solo mais duro, aquele que a semente nasceu, a outra morreu, os espinheiros, mostra isso. E arar a terra. Muito embora nós moramos num lugar onde mais é a pesca que nós vivemos na beira-mar, não grandes plantações de soja, trigo, milho, mas nós sabemos e conhecemos que arar significa ferir a terra, para que ela possa plantar e podendo plantar, essa semente vai frutificar. É revolver a terra, descompactar aquela massa que está dura. Isso é arar. E nós podemos aplicar isso para a nossa vida espiritual. É remover e quebrar a dureza do nosso coração. É isso que Deus quer. Se quer um avivamento, Ele diz, então, remova a dureza do seu coração. Tire as coisas ruins de dentro do seu coração, os espinheiros, o mato, tudo aquilo que não é para produção. Tira isso. E o texto bíblico diz, remova, quebre a dureza do seu coração. Para quê? Porque é tempo de buscar ao Senhor. É tempo de buscar ao Senhor. A condição para o avivamento é nós suportarmos esse arar de Deus. Deixar que o nosso coração seja adubado, enxertado, para que a semente da palavra de Deus encontre lugar no nosso coração. Ela então enraize e ela frutifique dentro de nós. E o texto bíblico diz, lavrai o campo alqueivado. Guarda essa palavra, campo alqueivado. Sabe o que é um campo alqueivado? O campo é a terra que já produziu muito, mas ficou abandonada, deu muitos frutos, foi muito útil, mas estava agora improdutiva aquela terra. Isso é um campo alqueivado, um campo cansado, completamente inútil, não produzia mais nada. Então o texto bíblico diz, lavrai o campo alqueivado. O texto diz, esse campo ele precisa ser arado, precisa ser limpo, precisa ser adubado, para que a semente possa nascer e produzir o fruto. Esse campo é o nosso coração. É lavrarmos o campo da nossa vida. Muitas vezes a nossa vida, o nosso coração, quem sabe você já produziu muito para o Senhor? Quem sabe você já foi um obreiro, uma obreira de muito testemunho, fazendo grandes coisas para Deus, mas você hoje é um campo alqueivado. Parado, cansado, improdutivo, completamente inútil para a obra de Deus. E esse é o desafio, buscarmos ao Senhor e pedirmos, Deus, venha e are a nossa vida. Venha lavrar o meu campo alqueivado, que já não tem mais nada, só está nascendo mato. Eu queria fazer um exercício com você agora. Se você pegar uma folha de papel, faz um risco no meio, do lado esquerdo você põe o tempo que você se empenha para Deus.
E do lado direito dessa linha, o tempo que você dedica e se empenha para você. E você vai anotar as coisas que você faz para Deus, de um lado, e as coisas que você faz para você mesmo, você vai colocar do outro lado, e você vai ficar surpreso, você vai ficar assustado. Você vai ver que nós vivemos muitas vezes mais para nós, para os nossos deleites pessoais, do que pensando no reino, pensando na glória do Senhor. E é lamentável que possamos constatar isso no meio do povo de Deus. Muitas vezes o próprio povo de Deus, como Israel, o povo de Deus, estava mais preocupado consigo mesmo. E Deus falou, vocês estão prosperando, mas vocês não estão agradecendo a Deus. Eu tenho visto nas nossas igrejas, mesmo com pandemia, mesmo com lutas e provações, Deus tem nos abençoado, é ou não é? O nosso povo, Deus tem estado com você, com a sua vida, com a sua família, mas muitas vezes nós não dispensamos a Deus o tempo que Ele precisa e deveria receber. Quanto tempo você tem dedicado ao Senhor nesse momento de reclusão, de quarentena? Como você tem se empenhado para o Senhor? Ou você tem só buscado o benefício próprio? O benefício próprio. Você vai olhar e vai ver quanto tempo você tem dedicado para o reino de Deus e quanto tempo você tem dedicado para você, para outras coisas. Muitas vezes até lícitas, mas a Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus. E a palavra para nós agora diz, lavrai os campos alqueivados. É tempo de abrir o nosso coração para a ação do Espírito Santo. E a palavra de Deus é um instrumento que vem e entra e penetra e vai lavrar o nosso coração, para que o nosso coração seja arado. Nesse linguajar metafórico, lavrado. Muitas vezes o nosso coração já cansado, a nossa vida infértil, nossa vida improdutiva, nossa vida inútil, completamente sem produzir nada para o Senhor, para o reino. E Deus quer fazer essa obra no seu coração hoje à noite. A Bíblia diz, Paulo aos Coríntios diz, vós sois lavoura de Deus. Nós somos a lavoura de Deus. E pensando nesse campo, nessa linguagem de Oséias, que é a igreja, onde Deus quer e precisa cumprir os seus propósitos, Paulo compara a igreja com essa lavoura. Fala do cultivo. Um campo ele precisa frutificar, ele precisa ser cuidado com zelo. Se o campo for deixado sem cuidado, vai crescer mato, virão animais e vão destruir a lavoura. E a palavra de Deus é clara lá em Mateus, produzir, pois, frutos dignos. Meus irmãos, certamente há ao nosso redor centenas de campos alqueivados que perderam o amor, aquele primeiro amor, perderam o interesse, perderam a fé, perderam o interesse na oração, na leitura da Bíblia, não se curvam mais diante de Deus, não têm alegria na palavra. Certamente ao nosso redor centenas de campos alqueivados, cansados, infrutíferos, improdutivos, porque perderam a alegria da comunhão da igreja. E se aproveitam agora desse tempo longe do convívio para se afastar mais da igreja e mais de Deus. Perderam o interesse pelo convívio da igreja dos irmãos. Centenas de campos alqueivados. E quem sabe você tem sido um campo alqueivado. Você está cansado, está cansado. Você tem sido improdutivo, improdutiva. Você perdeu o amor pelas almas perdidas. Não se comove mais com a realidade triste das nossas cidades, do que acontece na nossa Paranaguá, no Brasil, no mundo. Quem sabe você tem sido um campo alqueivado. E a palavra de Deus é, busque ao Senhor. Lavrai o campo alqueivado. Vamos limpar. Vamos pegar a enxada, vamos passar o rastelo, vamos limpar e adubar de novo esse campo com a palavra de Deus sobre a ação do Espírito Santo.
Oséias, no capítulo 12, 6, diz: converte-te a teu Deus, guarda o amor e o juízo, e no teu Deus espera sempre. Porque é tempo de buscar ao Senhor. Quero dizer para você, é tempo de lavrar o campo alqueivado, de se arrepender do seu pecado e buscar ao Senhor com sinceridade. Se nós semearmos a justiça, vamos colher misericórdia. Se nos arrependermos dos nossos pecados, nós vamos colher o perdão do Senhor. Hoje é o tempo de buscar ao Senhor. É tempo de você buscar ao Senhor. É tempo da sua família buscar ao Senhor unida. É o tempo da igreja unida buscar ao Senhor. E a Bíblia diz em Jeremias: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Sabe por quê? Porque Deus vai vir e vai fazer a chuva sobre vocês. Farei descer a chuva a seu tempo. É Deus que vai levar o avivamento, que vai derramar da sua graça, a sua justiça. Quando fala em derramar, é inundar de bênçãos. As bênçãos de Deus para com o seu povo. É a cura milagrosa, é a solução miraculosa que só vem de Deus. E eu queria dizer para você, é tempo de buscar ao Senhor e Ele vai derramar da sua graça. Há respostas que só Deus pode dar. Há sofrimentos que só Jesus pode aliviar. Há problemas que só Deus pode solucionar. E há consolo que só pode vir do Espírito Santo com o seu bálsamo. É isso que Oséias chama de chuva de justiça. Quando nós buscamos ao Senhor, Ele derrama da sua chuva de bênçãos. E eu lembro de um cântico, de um hino que a Soraya Moraes canta: deixa a tua glória encher este lugar, deixa o céu descer sobre nós. O som da chuva eu já posso ouvir e com ela vem o novo de Deus. Deus quer derramar do novo na sua vida. Deus quer fazer algo novo no seu lar, na sua família, na sua vida. E o hino diz: derrama sobre nós, Senhor, a chuva. Derrama sobre nós a chuva abundantemente, abundantemente sem cessar. Chuva de poder, chuva de unção, chuva de bênção, chuva de louvor, chuva de cura. É isso que Deus quer fazer quando nós buscamos. Ele derrama a chuva de justiça. E um hino que você conhece de cor: chuvas de bênçãos teremos. É a promessa de Deus. Tempos benditos veremos, chuvas de bênçãos dos céus. Chuvas de bênçãos, chuva de bênçãos dos céus, gotas somente nós temos. Chuvas, rogamos a Deus. É tempo de buscar ao Senhor. E quando nós buscamos ao Senhor, Ele vai derramar da chuva de bênção, vai derramar da chuva de justiça. E eu já estou encerrando, contando para você algo que eu li num livro do A.W. Tozer. Ele diz que há dois tipos de solo. O solo duro, que eu falei é o solo alqueivado, e o solo amaciado, o solo arado. Esse solo duro, ele não dá nada. Ele continua sempre o mesmo, não frutifica, ele continua sempre o mesmo, é estável, aparentemente seguro, mas ele não vê movimento, não vê vida, não conhece fruto. Esse é o solo alqueivado, cheio de mato, cheio de bicho, cheio de ervas daninhas, mas nada de frutificar. Esse é o solo alqueivado, que Deus quer arar na sua vida e fazer frutificar, mas Ele diz: há um solo arado em oposição a isso. O campo sentiu o labor da mudança, ele foi revolvido, ferido e quebrado pelo arado, mas as consequências virão. O velho vai ser renovado, o grão que foi plantado vai frutificar e vem o fruto. Esse é o arado que faz no campo, que permite ser arado. E ele faz uma comparação. Assim como há o campo alqueivado, duro, que não produz, assim como há o campo arado que produz, há vidas quebradas que também não produzem nada. Há vidas que
são vidas duras, homens duros, que não progridem, não andam para frente, estão na mesmice, reclamam disso, reclamam daquilo, e amanhã serão a mesma coisa que hoje, porque não progridem. Na verdade, remam para trás, porque a correnteza os leva. Esse é o homem de vida dura. Deixou Deus de lado, enclausurou-se a si mesmo, e Deus está fora da sua vida, da sua casa, batendo a porta. Mas a Bíblia diz também, em Outoso ele fala, que há o homem de vida arada. Ele deixou as suas defesas, abandonou a sua segurança, pela entrega ao Senhor Jesus. E ele então recebe, ele tem o fruto do arado. A vida e o crescimento começam à medida que Deus faz chover essa justiça. Esse é o homem comparado ao campo arado, que permite a ação de Deus, que busca a ação da palavra do Senhor, que repreende e corrige, e ele então é repreendido, é corrigido, pede perdão, volta-se a Deus. Este é o campo arado, que permite ser arado, que permite ser lavrado pelo Espírito Santo. Se você não tem permitido a ação de Deus na sua vida, através da palavra, através do Espírito Santo, abra o seu coração e permita ser lavrado, arado, e deixe de ser um campo duro, um campo alqueivado. Esse homem que permite o arar de Deus, o trabalhar de Deus, o moldar de Deus na sua vida, pode dizer com certeza: a mão do Senhor estava sobre mim. Por isso o texto diz: preparem os campos para a lavoura, semeiem a justiça, colham as bênçãos que o amor vai produzir, pois já é tempo de vocês se voltarem para mim. O Senhor Deus diz assim: e eu farei chover sobre vocês a chuva da salvação, chuvas de bênçãos, chuva de cura, chuva de amor, chuva de alegria. Deus quer derramar sobre nós, mas é preciso buscar ao Senhor e permitir que Ele venha e lavre o nosso campo alqueivado, duro. E Deus vai então transformar o nosso coração de pedra num coração de carne. E podemos dizer: Deus é o meu Deus, eu sou filho de Deus. Por que tarda o pleno avivamento? Porque nós não permitimos o arar de Deus. E quando nós permitimos que Deus venha e nos molde, como o oleiro faz com o vaso, numa outra metáfora da palavra de Deus, quando nós permitimos que o arado venha e lavre o nosso coração, Deus vai derramar da graça, chuvas de bênçãos nós vamos ter. Você crê nisso? Você está pronto a ser transformado de um campo alqueivado para um campo arado? Você está submisso ao Senhor e permite que Ele haja na sua vida? Você está pronto a isso? Você quer ser transformado, transformada num campo fértil para a glória de Deus? Ou você quer continuar num campo infrutífero, um campo que não produz, na mesmice? Esse é o desafio. Hoje é tempo de buscar ao Senhor, permitir que Ele lavre o nosso campo alqueivado e duro, coloque em nós um coração de carne no lugar do coração de pedra, e Ele derrame da chuva que Ele quer derramar, chuvas de bênçãos, chuva de cura, chuva de alegria. Ele vai derramar e vai inundar as nossas vidas. Eu creio nisso. Você crê? Então permita ser lavrado pelo Senhor. Vamos orar. Pai, obrigado pela Tua palavra. Perdoa quando o nosso coração é duro, como um campo alqueivado, e não permitimos o lavrar do Senhor. Ó Deus, se há alguém ouvindo e participando desta celebração, que ainda permanece com o coração duro, que possa entregar a sua vida a Jesus, e Deus possa colocar nele um coração de carne, e aquele campo alqueivado e duro vai se transformar num campo arado, que vai produzir fruto para a honra e glória do Senhor. Ó Deus, vem nos abençoar. Continua conosco. É a minha oração no nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Uma ótima semana com a graça do Senhor.
Bem, irmãos, vamos encerrando mais um culto. É com alegria que... Então vamos louvar mais uma vez com os irmãos, um cântico. E que o irmão tenha entendido a palavra, a mensagem do pastor. Que ela tenha ido realmente de encontro ao seu coração. Vamos louvar a Deus mais uma vez? Eu olho para a cruz, para a cruz eu vou, se eu sofrer participar, sua obra vou cantar. Diga, meu Salvador, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai. O justo Deus, oh, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado, oh, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Impressionante é o seu amor, oh, aleluia. Me redimiu e me mostrou o quanto é atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo.